Olá, muito boa tarde. Nós estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Hoje nós vamos conversar com a professora Márcia Coelho Beatriz. A professora Márcia conversou com o senhor Álvaro Cabrini Júnior, engenheiro agrônomo. Ele veio dar uma palestra exatamente na integração, na aula inaugural das engenharias agronômicas, engenharia e agronomia da Uniguaçu e as engenharia civil e engenharia mecânica da nossa Uniguaçu. Esta aula magna, que nós podemos chamar assim, porque o professor Álvaro, que veio ministrar esta aula, tem um vasto currículo e conseguiu pela vez primeira unir no Salão Nobre Dr. Wilson Ramos Filho, na Uniguaçu, estas engenharias para a sua palestra. Vamos acompanhar a conversa com a professora Márcia Coelho Beatriz, com o engenheiro agrônomo, senhor Álvaro Cabrini Júnior. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Álvaro Cabrini, engenheiro agrônomo. Como vai, Álvaro? Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Tudo bem. O Álvaro veio hoje palestrar para o Centro Tecnológico da Uniguaçu. Participaram dos cursos de agronomia, engenharia mecânica e engenharia civil. Álvaro, qual foi o tema desta palestra hoje que reuniu essas três engenharias da Uniguaçu? Eu falei hoje sobre a engenharia como vetor de desenvolvimento da sociedade. Então, coloquei aqui rapidamente o que esses três cursos podem fazer para transformar a sociedade do entorno de União da Vitória, projetando esta região para o futuro do Paraná. Uma ponte de ligação entre a União da Vitória de hoje com a União da Vitória do futuro. Chamou a atenção, você comentou na tua palestra que você esteve aqui há 30 anos atrás, um momento histórico para a região. Uma grande enchente. Uma grande enchente. Você instigou eles com a responsabilidade deles para evitar futuras enchentes. Veja, a dominação do rio, na verdade, né? O rio faz parte da história, faz parte do desenvolvimento econômico, do contexto dessa região. Então, tanto na questão do desenvolvimento econômico, na questão do turismo, toda a parte que envolve a União da Vitória, o Rio Iguaçu está muito presente. Então, o rio, em todos os estudos que forem pensados aqui, tanto pelos engenheiros civis, quanto pelos engenheiros agrônomos, quanto qualquer estudo de economia, ele tem que considerar o rio. Então, o rio tem que ser definitivamente dominado. Na verdade, o conhecimento do comportamento do rio. As pessoas se estabelecem às margens do rio, mas ignoram ou deixam de lado o fato de que o leito é maior. E os engenheiros têm pleno conhecimento. É obrigação de aplicar. Exatamente, de todas as questões ligadas ao rio, tanto os agrônomos quanto os civis. Então, juntamente com essas duas grandes ciências, pode-se estabelecer programas onde venham fazer projetos que, com sustentabilidade, possam fazer grandes coisas pela região com sustentabilidade e fazer disso um grande projeto aí para que essa região seja muito próspera e o rio seja amplamente utilizado. Para que não seja conhecido por uma enchente de 30 anos atrás, que é conhecido na União da Vitória, por não conhecido no Brasil inteiro. Exatamente. Por causa disso, pela enchente. Então, não pela enchente, mas pela convivência com o rio, convivência harmônica. Outra coisa que chamou a atenção, Álvaro, você colocava que a Idade Média está presente dentro das cidades. Com a tecnologia, com a evolução do século XXI, nós temos lá a Idade Média presente. Em que sentido pode falar para os nossos telespectadores? Veja, nós temos favelas, né, pessoas aí com esgoto a céu aberto, em condições subhumanas, em residências aí que... sem o mínimo saneamento. Sem o mínimo saneamento, sem condição nenhuma. Na época do inverno passa um frio, chove dentro da casa. Tem que sair porque alagou. Alagou. Então, é a Idade Média no século XXI. Então, são pessoas que não têm oportunidades, estão em extrema pobreza. E falei que os engenheiros agrônomos, os engenheiros civis, com agregação de valor nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus planejamentos participando urbanos, da sociedade civil organizada. Exatamente. Eles podem transformar essa realidade e fazer com que essas pessoas passem a obter cidadania e estejam incluídas como cidadãos e como consumidores venham a fazer parte
deste mercado e ter as mesmas oportunidades e ter os mesmos direitos e gozar dos mesmos direitos que todos os cidadãos de classe média, da classe trabalhadora, com todas as oportunidades que têm, podem gozar também. Muitas vezes, até na conversas com os alunos, se questiona o que é a sustentabilidade. E vem à mente deles, e eu percebo nos exemplos, se fala muito no ambiente. É a mídia, é o ambiente, ambiente, ambiente. E acabam esquecendo que a sustentabilidade é a justiça social, a viabilidade econômica e também a questão ambiental. É um dos pilares. Mas o primeiro é o ser humano. Isso, o primeiro é o ser humano, que está sendo esquecido muitas vezes, e se fala bastante no ambiente, no econômico, mas o ser humano, o teu próximo. Exatamente. Então foi muito interessante, chamou bastante atenção, eu vi que os alunos todos prestaram muita atenção. Talvez a expectativa deles não era essa, eles vieram falar como eles podem ganhar com a profissão. E foi muito bom esse toque, eles não têm só que ganhar com a profissão, eles têm que dar com a profissão, doar com a profissão, fazer com que a profissão seja instrumento, como você mesmo falou, vetor de mudança, de modernização. De desenvolvimento. E modernização do país, né? Construção de uma sociedade melhor. Por isso que eu construí a ideia da ponte entre a cidade de hoje e a cidade do futuro, né? Com o uso das tecnologias que estão disponíveis no momento e com as tecnologias que nós ainda vamos descobrir. Outra coisa que chamou a atenção foi a chamada forte para que eles façam parte das representações. O engenheiro agrônomo, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, o engenheiro, enfim, ele tem um papel importante, até pela formação, pelo raciocínio dele como engenheiro. Exatamente, e participar da vida política de uma cidade, de uma região, né? Ajudar no planejamento estratégico da cidade, no planejamento político, né? A cidade, ela é planejada nos gabinetes, nos partidos políticos, nas políticas públicas, e a política pública ela se faz de maneira pública, um orçamento é discutido na Câmara de Vereadores, ele tem que ser participado, os projetos são aprovados pelos vereadores, os projetos que os vereadores aprovam são vergonhosos. Sim, porque na verdade o conhecimento deles carece um pouquinho mais. É mínimo, então precisa que os engenheiros assessorem essas pessoas para que eles façam projetos melhores, projetos que sejam sustentáveis, projetos que sejam execuíveis, projetos que não sejam casuísticos, que não sejam meramente assistencialistas, projetos que venham beneficiar as pessoas, que venham beneficiar a sociedade, o meio ambiente e que tenha aquilo que as pessoas tanto falam ultimamente, que é a sustentabilidade. Lembrando sempre, como disse o Álvaro, as pessoas em primeiro lugar. Exatamente, as pessoas em primeiro lugar. Obrigado pela sua participação hoje aqui no Uniguaçu no Ar. Obrigado, agradecemos os cursos de agronomia, engenharia mecânica, engenharia civil. Agradecem a participação sua hoje aqui, representando o CREA, agradece a representatividade do CREA. Sempre que nós solicitamos, o CREA tem sido nosso parceiro, né? Tem sido um grande parceiro e nós precisamos de parceiros como esse para que esses jovens saiam daqui com uma mentalidade como essa que você comentou, de responsabilidade com a sociedade, compromisso, ética. E aí sim, o rendimento econômico, o ganho econômico que eles tanto buscam, é consequência. Eu acredito muito que a universidade aqui, ela é por si só um grande vetor de desenvolvimento e de transformação da sociedade. Se a gente consegue incutir na cabeça desses jovens que eles também fazem parte desse processo, então não tenho dúvida que daqui a algumas décadas essa região ela estará completamente transformada para melhor, e esta ponte de construção de União da Vitória de hoje com o futuro, ela já está sendo edificada a partir desse centro universitário. Muito obrigada, agradecemos novamente. Obrigado, pessoal. Agradeço. Até mais. Queremos agradecer ao senhor Álvaro, também a professora Márcia, e as explicações dadas nesta primeira aula. A importância das engenharias. Ele que atua realmente como um dos integrantes no estado do Paraná. E por que não falarmos no Brasil afora? E veio até nós de uma forma muito gentil e nos aceitou assim para ser incluído ao Conselho Regional das Engenharias no estado do Paraná. Principalmente ao proferir a sua palestra, deixou realmente às claras a situação que anda hoje o nosso estado no Brasil afora. Então,
Então, muito obrigado ao senhor Álvaro, muito obrigado à entrevista que a professora Márcia fez com esse engenheiro agrônomo de muita relevância no estado do Paraná. E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Até a próxima. Tchauzão. Tchau, tchau.